E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de uma das massas mais geniais da confeitaria, a pate à choux. Ela é a base de doces que todo mundo conhece, tipo carolinas, bombas, mas a técnica por trás dela, essa vai muito além do que a gente imagina. Pensa só comigo, como é que um doce consegue estufar daquele jeito, ficar oco por dentro, prontinho para ser recheado, sem usar nada de fermento? Nem químico, nem biológico. Parece mágica, né? Um truque de confeiteiro. Pois é, mas a resposta para esse truque não está em nenhum ingrediente secreto não, é pura física. O segredo é bem mais simples e mais quente do que se imagina. A resposta é vapor. Ok, vapor. Mas como assim? Vapor, uma coisa tão comum, fazendo um doce inflar? É que o pulo do gato não tá só no vapor. Tá na estrutura genial dessa massa, que é feita sob medida para aprisionar esse vapor. Bora entender como é que isso funciona? O nome chique lá na França é pate à choux. Aqui no Brasil a gente é mais direto, né? É a massa de bomba, massa de carolina. Mas quer saber? O nome que talvez descreva melhor o processo todo é massa cozida. Então, o que faz essa massa ser tão ela mesma? Dá para resumir em 4 pontos principais. Primeiro, como a gente já viu, ela não usa fermento. O poder todo vem da pressão do vapor. Segundo, e isso é crucial, ela tem um método de dupla cocção. Ela é cozida 2 vezes. Isso nos leva à terceira característica, aquela estrutura oca perfeita para rechear. E por último, uma versatilidade assim inacreditável. Dá para fazer doce, salgado, assar, fritar, enfim, é um mundo de possibilidades. Olha só, essa imagem mostra a ciência acontecendo em tempo real. Lá dentro do forno bem quente, a água que está presa na massa começa a ferver e vira vapor. E esse vapor, sem ter para onde ir, se expande com uma força danada, empurrando as paredes da massa para fora, como se fosse um balão inflando. O genial é que a massa, por já ter sido pré-cozida, é super elástica e estica sem rasgar. Aí, o calor do forno termina de assar essa casquinha esticada, travando ela no lugar e pronto! Tá aí o centro oco que a gente tanto ama. Beleza, mas a pergunta de R$ 1 milhão é: como é que a massa consegue segurar essa água lá dentro para ela virar vapor? Se a expansão vem do vapor, o segredo para prender o vapor está no preparo, que é um método bem diferente de tudo. O processo é dividido em 2 etapas fundamentais. Primeiro, na panela. A gente cozinha a farinha com líquido e gordura. Isso faz o amido da farinha gelatinizar, sabe? Ele cria tipo uma pasta grossa que literalmente aprisiona as moléculas de água. Aí vem a segunda etapa, forno ou fritura. O calorão súbito faz essa água presa virar vapor e pá! A massa infla rapidinho. Uma etapa simplesmente não funciona sem a outra. E o mais legal dessa massa é ver como pequenas decisões mudam tudo no final. Por exemplo, o líquido que se usa. Se for só com água, a casca fica mais leve, mais seca, super crocante. Agora, se usa leite, que tem açúcar e gordura, a massa já fica mais rica, mais massinha e com uma cor mais dourada, sabe? Por isso que muito confeiteiro usa uma mistura dos dois para pegar o melhor de cada mundo. Então, agora que a gente já entendeu a ciência da coisa, vamos para a parte divertida. Ver como essa técnica brilhante vira arte. Vamos dar uma olhada em alguns dos doces mais icônicos que só existem por causa dela. Começando pelos profiterols, ou como a gente chama por aqui, as carolinas. São aquelas bolinhas de massa perfeitas para rechear com creme e jogar uma calda por cima. É a versão mais clássica, né? A mais famosa. Depois, claro, vem as eclairs, que pra gente são as bombas, com aquele formato mais comprido, super elegante. O recheio tradicional é creme de confeiteiro e a cobertura é aquele glacê brilhante que quase sempre é de chocolate. E esse aqui, talvez um pouco menos conhecido, mas sensacional, é o Paris-Brest. É um anel de massa choux, muitas vezes com amêndoas por cima e que tem uma história bem legal. Ele homenageia uma das corridas de bicicleta mais antigas e difíceis do mundo. A história é muito boa. Lá em 1910, um confeiteiro chamado Louis Duran quis homenagear a corrida Paris-Brest-Paris. E o que ele fez? Criou um doce no formato de uma roda de bicicleta. O resultado virou um clássico na hora, juntando o esporte com alta confeitaria. Demais, né? Até aqui, a gente viu a versão assada dessa massa, aquela bem clássica da França. Mas, e se a gente pegar essa mesma base e, em vez de botar no forno, a gente fritar? A resposta para essa pergunta leva a gente para uma conexão que talvez muita gente não faça. Fritar essa massa cozida dá origem a uma das comidas de rua mais amadas do mundo, especialmente na Espanha e aqui na América Latina, o churro. Só que, como essa tabela mostra, não existe um tipo só de churro.
O churro espanhol tradicional é basicamente uma paté à choux frita. A massa é mais leve, mais neutra, e ele estufa só com o vapor. Por isso ele é perfeito para ser mergulhado num chocolate quente. Já o churro brasileiro evoluiu para outro caminho. A nossa massa é mais densa, mais doce e muitas vezes até leva um pouco de fermento em pó. E o jeito de servir também é diferente. O nosso já vem recheado, quase sempre com aquele doce de leite caprichado. Então, olha que incrível! Da precisão da confeitaria francesa até a comida de rua que a gente encontra no mundo todo, a pâte à choux mostra uma capacidade de adaptação impressionante. Ela é, no fundo, uma base para criatividade. E essa é a grande sacada no fim das contas. A pâte à choux, ou massa cozida, é muito mais que uma receita. É uma técnica, um fundamento. Como diz a citação, é como uma tela em branco. A partir do momento em que se domina a ciência do vapor e do amido, o céu é o limite. As possibilidades são definidas apenas pela criatividade. E fica a pergunta no ar, né? O que mais dá para criar a partir dessa base tão genial?